Aleluias! Glória a Deus, Pai Santo Deus. Maravilhoso Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Isso, Senhor. Amém. Hoje é dia dos pais, como já dito aqui, já passou um vídeo lindo, parabéns queridos por isso. Nenhuma obra no Senhor é em vão, como o pastor Marinho não cansa de repetir, e essa é a mais pura verdade, quem fala isso é a palavra. Hoje é um dia que para o mundo, dia de festa, dia de comemoração esta pelo fato de muitas vendas, né? Muitas vendas, mas não só muito pelas vendas, pelo lucro auferido, mas também por que tirou-se um dia para que todos aqueles que têm o seu pai vivos, que vão visitá-los, que vão abraçá-los, e ali muitas vezes tem alguns que ali há perdão. Então é louvável esse dia dos pais, é louvável. Não importa, todo dia é dia de pai, todo dia é dia de mãe. Aleluia. Mas se for um dia, eu não me importo que seja este, um dia específico para os pais. Não me importa que seja este. E quero acreditar que também os irmãos não se importam que seja este o dia dos pais. Mas nós vamos falar de algo diferente. Nós vamos falar de pais somente no fim. Nós vamos falar agora, eu vou pedir a ajuda dos irmãos para resolver um caso. Resolver um caso de homicídio. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Foi colocado pela mídia essa semana, 2 semanas já, mas constantemente é colocado pela mídia televisiva, mídia escrita, sobre crimes bárbaros, crimes que nos tiram o fôlego até. Haja vista este que o pastor Marinho citou e que fizemos oração pelos policiais, fizemos oração pelas pessoas, por todos aqueles pais, famílias, porque quero crer que todos aqui sentiram essa semana quando ouvimos aquela notícia daquele menino que, segundo as investigações dizem agora, que foi o menino que tirou. Não vou entrar no mérito desse caso, mas digo a você que este caso me arrebatou o fôlego. Naquele momento, tem muitos pais que olharam diferente para os seus filhos adolescentes, começaram a questionar se estavam amando verdadeiramente os seus filhos, infelizmente, muitas vezes por causa deste caso. Mas não é este caso que eu quero citar, querido. Na verdade, eu estou citando apenas para que possa entrar em outro caso. Em outro caso que a mídia não está noticiando. Em outro caso que a mídia escrita não está noticiando. Mas está neste livro. Haja vista, a saber, irmãos, é a Bíblia. No começo de tudo, houve um primeiro homicídio. Nós vamos analisar o modus operandi. Isso quando, no meio jurídico, o modus operandi é o modus que a pessoa age antes do crime, pastor Jesus. É algo assim que não só aquela pessoa, mas eles tentam pegar por várias pessoas que fizeram a mesma coisa, para que entendam a motivação do crime, o porquê aconteceu, talvez explique o porquê, o modus operandi, ou seja, como que essa pessoa se portava, como que ela pensava, como que ela agia. Houve na Bíblia uma história de um homicídio assim, mas ele não está escrito antes do acontecido, ele só marca ali. A Bíblia me dá o direito de pensar assim, eu vou tentar confabular com os irmãos. Confabular é pensar em algo que não está escrito, mas vamos tentar pensar, porque aquele caso que aconteceu nos fez participar praticamente de um júri. Todo mundo tinha uma opinião, não é isso? Todo mundo, acho que você também tinha opinião. Eu acho que não foi o menino, eu acho que foi, eu acho que por aí vai. Haviam 2 rapazes. Também nesse caso houve a morte de um parente, e quem matou esse parente foi o próprio irmão.
Neste caso, houve o seguinte: imagino que quando nasceram os dois meninos, primeiro tinha o mais velho, eles não eram gêmeos, nasceu o primeiro, depois vem o outro. E naturalmente o mais velho, quando foi crescendo, foi saindo da amamentação, quando foi crescendo, os filhos se apegam um pouco, principalmente quando são homens, e começam a se apegar mais ao pai. Quando deixam de ser bebezinhos, começam a se apegar mais ao pai, porque é a figura masculina, é a figura paterna, e ele é macho. E aí ele começa a se apegar na figura do macho, para fazer, para acontecer, para trabalhar. Ele quer imitar, não é isso? Quem trabalha com ferramenta, os filhos que têm isso querem fazer a mesma coisa, quer ferramentazinha para mexer. E quem é agricultor, o filho quer ir lá também, quer cortar algumas coisas, corta errado, faz uma lambança danada, mas ele acha que ele está ajudando o pai porque ele está querendo se tornar igual ao pai. E não foi diferente nesse caso. Esse rapaz, ele seguiu a mesma profissão do pai. E quando você segue a mesma profissão do pai, quando você começa a ficar muito próximo de alguma pessoa, você começa a absorver o caráter dela, absorver também o modo que ela age, você começa a imitar. Isso chama-se, já disse, absorção por osmose. Osmose é algo que você vê fazendo e você acaba praticando sem saber. Você não sabia que tinha aquela função, mas você começa a ver alguém fazendo, você faz também. E como opa, ele deu certo, eu também faço. E dá certo. E aí eu começo a aprender. Eu começo a ouvi-lo também. Porque o que ele fala para mim tem muita valia. Porque é o meu pai. Aleluia. E aí ele está crescendo. O que o meu pai diz, eu não contesto, principalmente quando é pequenininho, né? Quando é adolescente, contesta tudo. Mas quando é pequenininho não contesta nada. Começa, o bebezinho está se alimentando. O pai diz que a lua, ela é sol, e a criança acredita. Porque ela não tem capacidade de raciocínio ainda, mas ela tem capacidade de acreditar. E começa a aprender, e começa a praticar ter os mesmos hábitos. Só que tinha um outro menino. Imagino também que esse menino cresceu e também ia se fazer presente com o pai. Só que, como acontece com várias famílias, geralmente o que está há mais tempo convivendo, ele tem mais atenção, não é? Tem mais atenção. E o outro era muito bebezinho ainda, e ele acaba não tendo tão atenção, ele vai mais ver a parte da mãe e por aí vai. Isso eu estou falando de modus operandi, ou seja, eu estou analisando a família como um todo, o ser humano. Não estou falando especificamente de um caso. Entendem, igreja? Amém. Eu sei que entendem, vocês são muito inteligentes. Vasos aí, o que aconteceu? Ao ponto de, imagino até que não tinha tanta afinidade com o pai, que foi ter outra profissão. Ele não tinha a mesma profissão que o pai. Ele foi ser pastor de ovelhas, enquanto o outro filho era agricultor. Alguém já matou a charada? Quem é que eu estou falando? Amém. Já? Amém. Vamos continuar, já vamos ler já. E aí, o porquê do acontecido. Imagino que a mãe, como eu, como você, o pai, contaram algumas histórias para os filhos. O filho, antes de dormir, fala: pai, conta uma historinha. E muitas vezes as histórias de fábulas já se acabam, e o crente tem a vantagem de ter a Bíblia como para contar a história. Vixe, eu já contei a história de Sansão, de Salomão, e por aí vai. Fui contando histórias para meus filhos, e eram histórias de ninar. Só que esses pais tinham uma história diferente, eles vivenciaram essa história. Não era fábula. Imagino que contaram para esses rapazes que eles andavam lado a lado com Deus. Olha só, que pais diferentes. E não, pelo contrário, eles não tinham avós, esses meninos. Os pais deles foram formados pela própria mão de Deus. Que diferente. Eu fui formado no ventre. Os pais desses garotos não foram formados no ventre. Foi o próprio Senhor que fez. Botou a mão, amassou o barro e fez. Depois de pronto
falou, não é bom que fique só. Vamos tirar, tirou um pedacinho da carne dele, uma costelinha, e fez lá a esposa, uma mulher linda.